Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, irmãos. Abra sua Bíblia. O livro de Neemias, capítulo 6. Hoje, como nós estamos falando sobre missões, o Senhor tem nos dado uma palavra desse texto que nós vamos estar lendo. Neemias capítulo 6. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento, no nome bendito, maravilhoso de Jesus Cristo, Aleluia. amado, nós queremos render louvores ao Senhor nesta noite. Meu Deus, estar na tua presença é tudo. É maravilhoso, é gostoso. Portanto, neste momento nós te pedimos, Senhor, continue nos ministrando, assim como o Senhor nos ministrou nos louvores. Ministre neste momento na tua palavra, Deus querido. Ó Senhor, mais uma vez eu reconheço a minha dependência de Ti. Pai, eu me apresento vazio diante de Ti, vazio de mim mesmo, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, para que as tuas palavras, Senhor, sejam postas agora na boca do teu servo, e o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações. Meu Pai, no nome de Jesus eu te peço, conduza-nos, Espírito Santo, dentro daquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, esse dia eu estava lendo este texto, o Senhor me chamou a atenção. Nós já conhecemos aí a história de Neemias. Neemias, quando recebeu a notícia que a sua terra estava desamparada, Jerusalém estava destruída, os muros queimados a fogo. Quando ele recebe essa notícia sobre a sua terra, o seu povo, irmãos, ele se entristece. Ele começa, irmãos, a ficar angustiado. E a Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. E nós bem sabemos pela história que nenhum copeiro podia se apresentar diante dos reis com a face triste, angustiado. Mas isso foi tão forte, irmãos, que não teve como Neemias disfarçar essa tristeza da alma dele, do espírito dele. E o rei pergunta para ele por que ele estava daquela forma, triste. Aí Neemias, irmãos, caindo na confiança do rei, ele explica o porquê que ele está daquele jeito, explicando a respeito da sua terra, de Jerusalém, do seu povo. E o rei disse: não, isso é da alma mesmo, é tristeza da alma. Irmãos, e ele cai na graça do rei também, onde o rei pergunta o que ele queria, o que ele desejava. Então a Bíblia diz que Neemias foi orar ao Senhor, e ele pede ao rei para que ele pudesse ir à terra dos seus pais, a Jerusalém, reedificar os muros que estavam caídos, queimados. Até aí nós sabemos, conhecemos, mas o que Deus quer falar conosco nessa noite, irmãos, dentro do tema de missões hoje, é que, irmãos, a obra não é fácil. É preciso disposição, irmãos. Nós precisamos ser tomados de angústia. Nós precisamos ser tomados de tristeza na alma e no espírito. Quando nós soubemos que o mundo hoje está um caos. Irmãos, nós muitas das vezes, escuta o que eu vou dizer, nós apontamos o Brasil, nós apontamos o dedo para os governos, mas será que nós temos apontado o dedo para nós mesmos?
nos perguntando se nós temos feito alguma coisa, principalmente como igreja, como membro do corpo de Cristo. Será que nós temos feito alguma coisa? Que coisa, pastor? Logicamente, irmãos, que tange a nossa responsabilidade. Será que nós temos orado? Será que nós temos pago um preço? Porque afinal de contas, irmãos, querendo ou não, por exemplo, nosso Brasil é a nossa nação. Como pessoa física, irmãos, nós somos dessa pátria, nós somos filhos dessa pátria. Neemias, irmãos, ele se condoeu, Neemias se entristeceu, ele ficou triste, porque o seu povo estava desamparado. Jerusalém estava destruída, os muros estavam queimados, destruídos. E hoje, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa Jerusalém, nós olhamos para as fortalezas dessa Jerusalém que estão derrubadas, quebradas pela corrupção, nós julgamos, nós condenamos, mas nós não nos entristecemos ao ponto de dizer: Senhor, eu não posso me sentir bem vendo a minha nação dessa forma, vendo as pessoas sendo destruídas, vendo as cidades, irmãos, sendo arrastadas pelo pecado. Não podemos, irmãos, estar bem numa situação dessa. As notícias todos os dias chegam aos nossos ouvidos. Hoje, irmãos, pelo meio de comunicação, você vê notícias de todos os lados do Brasil, das nações. Os povos, irmãos, estão dando seus últimos gritos de desespero. As pessoas de outros países estão emigrando para o Brasil com um grito de socorro, de ajuda. E nós olhamos isso, irmãos, e ficamos calados. Só que quando Neemias recebe essa notícia, irmãos, a alma dele entra em pavor. O espírito dele fica, irmãos, turbado ao ponto disso traspassar para o seu exterior, ao ponto do rei perguntar: o que está acontecendo contigo, Neemias? Irmão, nós precisamos, escuta isso que eu estou falando da paz do Senhor. Deus precisa olhar em nós, irmão Hamilton, e perguntar: por que nós estamos tão angustiados assim? Deus precisa olhar para a igreja no Brasil e perguntar: igreja, por que você está tão triste dessa forma? E nós falamos para o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor: Senhor, como não pode estar triste a minha alma? Como não pode estar triste o meu espírito, se os povos estão sendo derrubados, sendo que as pessoas estão sendo destruídas? Santo é o teu nome, Jesus. Talvez o que está faltando hoje é nós chegarmos diante de Deus. Glória a Deus. É nós, irmãos, verdadeiramente deixar transparecer ao nosso Deus a nossa preocupação. Mas como nós vamos transmitir? Como nós vamos deixar transparecer uma preocupação que não existe? Uma angústia que não tem? Irmãos, não tem jeito. Mas Neemias, irmãos, se apresentou assim diante do rei. Não tinha como, mesmo que ele abrisse um sorriso falso, não tinha jeito. E enquanto nós não entendemos, irmãos, que nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nós temos que rasgar os nossos corações diante do Senhor, nós temos que, irmãos, nos mostrar angustiados, não por falta de paz dentro da nossa alma e no nosso espírito, não por falta de uma providência, não, é por aqueles, irmãos, que estão desamparados. Neemias não estava angustiado porque ele estava no dia ruim, não. Ele estava angustiado, ele estava triste porque a notícia, irmãos, não era boa. O seu povo estava num caos, os muros estavam queimados, destruídos. E isso moveu o coração do rei. Irmãos, nós precisamos mover o coração de Deus. Mas quando nós vamos mover o coração de Deus, quando nós começar a preocupar-nos, irmãos, com as pessoas da nossa volta, quando nós começarmos, irmãos, a tomar as tristezas dessas pessoas para a nossa vida, quando nós começarmos a tomar as angústias das nações para a nossa vida, então o Senhor vai perguntar: por que tu está triste? Por que você está angustiado? E nós vamos falar: Senhor, como nós não estaremos angustiados se as nações estão descendo ao inferno?
E quando o Senhor vê essa tristeza na nossa alma, Ele vai dar o que você quer, o que você precisa. E nós vamos falar: Senhor, nos dê armas espirituais, nos dê a oportunidade, nos dê os passaportes espirituais, porque nós vamos reedificar os muros, nós vamos levar cura, nós vamos levar saúde para esses lugares. E não nessa noite, Deus está falando conosco. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está neste lugar. Ele precisa de alguém nessa noite que toma dor das pessoas, que toma dor dos povos não alcançados. E a Bíblia diz que quando Neemias, irmãos, ele recebe essa oportunidade, ele não perde tempo. Ele vai, ele sonda o lugar, preste atenção nisso. Ele sonda o lugar, ele não fala de imediato a ninguém o que ele está fazendo lá. Ele vai sondar o campo, ele vai fazer um mapeamento do lugar, ele vai fazer um mapeamento espiritual para ver como estão as condições. E houve lugares que diz a Bíblia que ele não pôde ir a cavalo, porque tamanho eram os destroços, irmãos. Mas ele estava ali convicto. Escuta o que eu estou dizendo da parte do Senhor. Ainda que seja nós irmos de a pé, mas nós vamos fazer um mapeamento, irmãos, espiritual dos lugares. Nós vamos fazer um mapeamento dessa cidade, Serra do Salitre, e nós vamos ver o que é necessário, o que será preciso para nós reedificarmos os muros dessa cidade, para nós reedificarmos os muros desta nação. Mas é necessário disposição, é necessário, irmãos, pôr a cara a tapa, isso mesmo, porque os levantes vão vir, pode ter certeza disso. Mas não se preocupe com os levantes, porque uma vez que a igreja de Jesus foi levantada na terra para ser uma igreja missionária, então ela tem que estar preparada. Ou você acha que Satanás, o diabo, vai ficar de braços cruzados vendo você e eu pregando o evangelho, reconstruindo os muros da vida das pessoas, os muros familiares, hein? O diabo, irmão, não vai dar trégua. Ele vai usar das suas artimanhas. Mas quando nós estivermos no propósito de Deus, pode o inferno se levantar, pode os adversários se levantar. Irmãos, escuta o que eu estou falando. A palavra de Deus vai prevalecer. Neemias, ele se dispõe a ir. E a Bíblia diz que quando, irmão, Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos inimigos deles ouviram que eles tinham edificado um muro e que já não havia nenhuma brecha mais. Meu Deus, irmãos, no início é difícil. Irmã Elizabeth, no início é difícil, é pesado, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais brecha. Está entendendo isso? Deus está dizendo essa noite: eu sei que no início é difícil abrir mão do conforto, é difícil de abrir mão do lazer, mas é só no início. Mas quando vocês verem que o negócio está acontecendo, a obra está acontecendo, vai chegar um momento que você vai ver o que você tem feito na presença do Senhor e você não encontrará nenhuma brecha mais. Brecha, irmão, o inimigo procura por elas, o inimigo entra por elas, mas Deus nessa noite está dizendo: fecha a brecha, construa, não para hoje, não desista hoje. O Senhor nos chamou, irmãos, para tapar a brecha, e nós vamos tapar a brecha nessa cidade, nós vamos tapar a brecha no Brasil, nós vamos tapar a brecha onde o Senhor nos enviar, onde o Senhor nos colocar, nós vamos reedificar os muros. Não haverá mais brecha. E olha que a Bíblia diz que quando eles reedificaram os muros, embora as portas ainda não tinham sido colocadas nos portais, os inimigos chegam. Irmãos, o diabo, ele sabe se você está fazendo ou não. O diabo, ele observa nós, se nós estamos orando ou não, se nós estamos pregando ou não, se nós estamos louvando ou não. Tudo isso, irmãos, é reedificar, é construir, é ministrar, é pregar.
Está entendendo isso? E quando ele observa que nós estamos fazendo, está árduo, está pesado, mas o Senhor nos dá força, Ele nos fortalece, então o diabo ele vai ficando preocupado. Peraí, ele colocou mais um tijolo, peraí, agora ele colocou um portal, peraí, agora ele colocou o segundo portal, agora eu não estou vendo mais brecha. Então ele vai começar a vir sutilmente. Ele vai vir, irmão, sutilmente, porque isso já preocupa ele, mas ele já vê que não tem mais brecha. Ei, o diabo ele sabe que quando você está buscando o Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, as brechas estão sendo tapadas, os muros estão voltando ao seu lugar de origem, e isso, irmãos, dá dor de cabeça para Satanás. Mas escuta isso, então eles vêm e vê que os muros estão postos, estão levantados, agora os portais estão prontos, só falta receber as portas. Então agora o que acontece? Escuta aí, o que acontece? Eles vão fazer um convite para Neemias. Ei, Neemias, vamos congregar, vamos fazer um culto aí, vamos fazer uma vigília, vamos lá para o vale, tem um lugar ali em Ono, que é o lugar ideal para nós congregarmos, para nós adorarmos, aleluia. Cuidado com os convites, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter discernimento espiritual, principalmente quando nós pomos a mão no arado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Ei, é nesta hora que o diabo ele vem com o convite, e aparentemente parece até ser bom. Congregar, isso é bom, adorar, mas querido, cuidado, se você já está fazendo algo para Deus, cuidado com os convites. Foi o que aconteceu quando Sambalate chega, Tobias chega ali, irmão, e vê que já não havia brecha alguma, os portais já estavam prontos, embora não tinham sido colocadas as portas. Então eles falaram assim: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias, irmãos, rapidamente, escuta isso, ele tem um discernimento. Irmãos, Deus está falando aqui, cuidado, mesmo fazendo a obra, mesmo executando o nosso chamado, nós temos que incessantemente pedir: Senhor, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, irmãos. Aleluia. O maior alvo do diabo, irmãos queridos, não é simplesmente parar a sua vida, é o ministério que está por trás de ti, é o ministério que o Senhor confiou a você. Está entendendo isso, irmão? Mas Deus, quando Ele vê que você está fazendo de acordo com a vontade dEle, Ele vai te dar discernimento. O convite: vamos congregar, vamos para o vale, vamos para as aldeias, lá no vale de Ono. Só que Neemias, epa, vocês estão querendo fazer maldade comigo. O inimigo, irmãos, ele vem com astúcia, ele vem com a aparência de coisas boas, mas ele quer fazer mal, ele quer provocar, trazer uma maldade para a nossa vida, ele quer nos parar. Mas Neemias, irmãos, ele tem o que? Discernimento. E ele diz: porém, intentavam fazer-me mal. Mas mesmo assim, escuta isso, os adversários não param. Irmãos, o diabo, ele não para. O inimigo, o adversário da obra do Senhor, não para. Com o próprio Cristo, irmãos, ele tentou o Senhor no deserto. E a Bíblia diz que depois do Senhor Jesus ter vencido no deserto, o diabo só ocultou por um tempo. Você está entendendo isso? Não foi definitivamente. Então depois do deserto, o diabo tentou Jesus em outras áreas. Olha que nós estamos falando de quem? Do Filho do Senhor. Então quanto mais conosco, irmão, pode ter certeza, o diabo vai vir com oferta hoje, e nós vamos resistir pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. E ele vai sair, porque está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas querido, ele foge hoje, mas amanhã ele vem com outra trama, porque ele sabe que nós estamos construindo, reconstruindo, vai levar vidas para o reino dos céus. O que Neemias estava fazendo, irmãos,
estava trazendo não só a restauração física do lugar de adoração, mas estava também trazendo de volta o povo que estava disperso. Está entendendo isso? Neemias foi lá, irmãos, para fazer a obra física e a obra espiritual. Nós estamos aqui para fazer a obra espiritual e a obra física. Então nós temos que estar atento, porque o adversário não dá trégua. Não pense em você, por mais que você venha jejuar, orar, consagrar, você pensa que o diabo não vai tentar contra a tua vida. Ele vai sim. Mas o importante é que você esteja revestido, que nós estejamos revestidos pela armadura do Senhor. Neemias, irmãos, ele foi preparado. Neemias, ele foi revestido de Deus. Neemias, irmãos, ele foi na orientação divina. Neemias, irmãos, ele foi com percepção espiritual. Hoje está faltando muito, irmãos, isso na igreja. Percepção espiritual, discernimento espiritual. E a Bíblia nos ensina a buscar, irmãos, discernimento, sabedoria do alto. Está entendendo isso? Mas a Bíblia diz que eles não param. Então eles vão mandar o quê? Mensageiros para convidar Neemias, irmãos queridos. Só que Neemias, irmãos, ele não aceita o convite. Por 4 vezes ele manda, vai lá e convida, chama ele. Mas Neemias fala: não, eu não vou. Eu estou fazendo uma obra para o Senhor. Eu não posso parar, não posso deixar de construir, fazer a obra para estar com vocês. Então, irmãos, ele não para. A Bíblia diz que então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, olha que o diabo não para, 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Irmão, vão inventar profecias. Não, preste atenção nisso. Vão inventar revelações. Vão inventar sonhos proféticos. Irmãos, o diabo não brinca. Irmãos, eu estou falando de algo que está escrito das Escrituras. Que o diabo, irmãos, ele é tão astuto, que chegará um tempo, irmãos, que ele, para enganar as pessoas, ele se transfigura como um anjo de luz. Você está entendendo isso? Ele se dá a aparecer como um anjo de luz. Ele manifestará sinais. Ele manifestará prodígios, curas. Está escrito, irmãos. Então mandaram uma carta dizendo: você quer se autonomear rei sobre Judá? Só que, irmãos, ele percebendo que as tramas, ele diz: olha, isso tudo é mentira, isso não vem de Deus, é do coração de vocês, vocês inventaram isso. É por isso que nós temos que estar, irmãos, atentos ao que nós estamos fazendo, e ao mesmo tempo estamos atentos à nossa volta. Quem é aquele que chega? Cuidado com as palavras, com aquele que chega e fala: mas espera aí, descansa um pouco, ou para um pouco. Quer terminar essa obra hoje? Quer salvar essa cidade só num dia? Temos que estar, irmãos, atentos, porque o inimigo vai fazer de tudo. Ele lavrou uma carta dizendo: não, você está querendo ser rei, olha, você está manipulando o povo. Só que o Neemias, irmãos, dentro do discernimento, ele vê que aquilo, irmãos, é um intento do coração deles, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Irmãos, eles querem parar as nossas mãos, mas nós vamos orar: Deus, esforça as nossas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia.
fato que muitas das vezes nós nos sentimos cansados. Deus maravilhoso, aleluia. É fato que muitas das vezes nós sentimos as nossas mãos cansadas. E às vezes nós queremos parar. Mas vamos tomar cuidado, irmãos. Nós não podemos parar se a obra não é completa. Nós não podemos parar se a obra ainda não foi realizada. Cuidado. Não pare a obra no meio do caminho, como muitos têm feito. Muitos irmãos estão sendo iludidos pelas falsas profecias. Muitos Sanbalates hoje, Tobias, Gesem, têm sido falso profeta nas igrejas. Não precisa de orar mais. Não precisa de jejuar mais, porque isso era na época da igreja primitiva. Você não precisa ir em todos os cultos. Você não precisa dizimar mais. Você não precisa ofertar mais. Cuidado com os Sanbalates de hoje. Cuidado com os Tobias. Cuidado com os Gesem de hoje, irmão. Tudo que eles querem é desvincular-nos da obra de Deus. Tudo que eles queriam era desvincular Neemias da obra, do propósito de Deus. Mas se Deus te colocou na obra, Deus te coloca no início da obra para te tirar lá do fim dela. Você entra no início e vai até o fim. Deus não nos coloca, irmãos, numa obra para parar no meio. Não faz isso. Não pare. Não desista. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Aquele que te comissionou, aquele que te alistou para a obra, Ele conhece você e por isso Ele te alistou. Aquele que te comissionou, Ele sabe e conhece a tua vida. Por isso Ele te comissionou para ser soldado nesta obra. Se você não conseguisse, Ele não teria te alistado, Ele não teria te chamado. Mas como Ele te chamou, então vai dando glória a Deus. Aleluia. Vai dando aleluia. Pastor, vai dar difícil. Vai dar glória a Deus a si mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Imagina se Neemias, irmãos, fosse parar por causa desses caras. Não vou parar, Deus, porque já está árduo o trabalho. E os caras só vêm aqui para atormentar. Não dá, Deus. Eu quero fazer a obra em paz. Quem falou que você vai fazer a obra em paz? Você pode fazer a obra em paz dentro de ti, na tua alma. Mas quando a sua volta, Jesus falou assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de quem? De lobos. E o que é lobo na Bíblia? Demônios. Ele fala: sede prudentes como a serpente e manso como a pomba. Prudente, irmão, você tem que ser astuto. Você tem que ser vivo. Manso. Mansidão na tua alma não tem espírito. Mas você pode ter certeza que aonde você for, dentro dessa cidade ou fora dessa cidade, vai ter lobo. Vai ter, irmãos, vai ter lobos e vai querer te parar, vai querer, irmãos, frustrar. Mas se o Senhor te chamou, maior é Ele na sua vida. Está entendendo isso? Mas olha para você ver, interessante, que a Bíblia diz assim: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, ou filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Irmãos, olha para você ver como é que o diabo trabalha. Quer lugar mais seguro do que a casa de Deus? Do templo. É mesmo, vou para a igreja porque lá eu estou seguro. Vou para a casa do Senhor porque lá o diabo não me toca. Mas olha para você ver o que Neemias diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Meu Deus. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Quem garante eu estando aqui dentro dessa congregação vou viver? Ou seja, em outras palavras, importa eu estar no centro da vontade do meu Deus. Irmãos, importa nós estarmos no centro da vontade do nosso Senhor. Meus irmãos, não pode estar aqui nesse culto como agora está acontecendo, alguém chegar ali atirando, irmãos, e uma bala perdida pegar em mim ou em você, nós morremos, terminamos a nossa missão aqui.
Porém também lá fora, da mesma forma, você voltando para casa, a morte de deparar com você e você ser recolhido. Você está entendendo isso? E Neemias ele fala, olha, como homem como eu fugiria? Irmão, se você sai do propósito de Deus, se você deixa de fazer o que Deus mandou você fazer, você se torna um fujão. Nós conhecemos a história de Jonas, profeta. Recebeu uma missão para ir em Nínive. Mas o que a Bíblia fala a respeito da sua atitude? Ele foge. Mas Deus não chamou nós para fugir. O Senhor não nos deu um espírito para recuar. Você está entendendo? Mas se o Senhor nos chamou, nos comissionou para uma obra, não importa as ameaças de morte. Porque quando Deus está no controle, a morte não tem que pegar a senha. Jesus, aleluia. A morte vai ter que puxar a cadeirinha, irmão Luiz Fernando, vai ter que tomar um chazinho e guardar o seu tempo chegar. Está entendendo isso? Mas Neemias falou, como um homem como eu fugiria? E quem há como que eu entre no tempo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Aí conheci que eis que não era Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias Sanbalate o subornava. Irmãos, isso aqui é forte. Eu não sei se você está entendendo, captando. Nós estamos falando de profecia. Aqui está falando de alguém que está indo e usando o nome de Deus, irmão amigo. Ó, Deus mandou te dizer que se você não for para o templo, se você não se esconder na casa, você vai morrer. Vão te matar. Se você não parar um pouco, você vai morrer. Você não vai aguentar o peso da obra. Irmão, se o Senhor te chamou para uma obra, Ele já te deu toda a capacidade. Se o Senhor te chamou para uma obra, Ele já te deu toda a estrutura. Se o Senhor te chamou para uma obra, Ele já providenciou todo o livramento necessário para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aí eu digo para você, aí você pode descansar no Senhor, se deleitar nos braços dele. Aí ele vê, isso não vem de Deus, isso, irmão, discernimento. Porque tem profecias, irmãos, que nós recebemos, é boa. Opa, Deus falou comigo hoje que vai ser um negócio, mas ora a Deus. Deus, se for o Senhor, não estou duvidando não. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer prova, irmãos. Temos que fazer prova, se é de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Se o Senhor te falou algo, meu amigo, pode ter certeza. Fala, Deus, só te peço, usa alguém diferente que não sabe, confirma de novo. Deus vai usar alguém e vai confirmar para você. Toda promessa, toda profecia que Deus faz a alguém, irmão, Deus não traz uma única só palavra. Ele confirma quantas vezes Ele quiser. Para te mostrar que é Ele que te levantou. Mas aqui não, Neemias já tem o discernimento, não, isso não vem de Deus. Glória a Deus. Sabe por que, irmão, Neemias ele conseguia discernir? Porque, irmãos, quem está na obra, escuta isso, quem está fazendo a vontade de Deus, ninguém melhor do que essa pessoa que está conectado com Deus, para Deus falar com ele. Está entendendo isso? Você está na obra, você está fazendo uma missão porque Deus te tocou, Deus está te honrando. Irmãos, então por que Deus não fala contigo? Se entendendo? Não que Deus vai usar outras pessoas, que tem coisa que eu estou falando dentro do parâmetro aqui. Se você está na frente, se o Senhor te levantou, então, irmãos, Deus vai falar contigo, Hamilton, ó, vigia porque ele está querendo te matar. Não vai por aí não? Irmãos, se você for analisar a vida das lideranças, dos reis, Davi, Salomão, se você for ver a vida de Moisés, Deus falava com Moisés. Moisés morreu, Josué assume. Deus falava com quem? Josué. Josué morre, vem a época do juiz, Deus fala com quem? Cada juiz que é levantado em determinado tempo, com quem que Deus falava? Com o juiz. Pode ter certeza disso. Então Neemias está ali no centro da vontade de Deus.
Então rapidamente ele discerne o quê? Nossa, a profecia não é de Deus. Vocês tramaram isso. Houve um suborno nisso aí, para tentar me parar. Irmãos, cuidado com as profecias. Cuidado com as revelações. Porque hoje, irmãos, nós temos que estar vigilantes. Em todo tempo. Não é porque a profecia, irmãos, é algo grandioso. Ore a Deus. Busque de Deus. Glória a Deus, Jesus. Quando Josué pensou, irmãos, que estava seguro, se tomou de uma alta confiança, irmãos, ele teve uma grande decepção. Porque não consultou o Senhor acerca de uma batalha, de uma guerra, uma pequenina cidade chamada Ai. E a Bíblia diz que essa cidadezinha vence alguns soldados. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos queridos, que ele deixou de consultar o Senhor. Nós precisamos saber, irmãos, a direção de Deus. Buscar a direção de Deus. Nós não podemos, irmãos, hipótese alguma, tomar decisão própria. E se ele ora ao Senhor, também Deus fala, não vai, porque tem pecado no meio de vocês. Israel tem pecado. Só que, irmãos, nós conhecemos a história. Alguns morrem, perdem a vida, por falta talvez de buscar mais a direção do Senhor. Temos outro caso também dos gibeonitas, que vieram, tramaram, eram vizinhos, chegaram até Josué. Josué falou, viemos aqui fazer aliança com vocês, porque ouvimos falar do vosso Deus, esse Deus maravilhoso, queremos fazer aliança com vocês. Só que a Bíblia diz que ele também não consulta ao Senhor. Ele cai nas palavras enganadoras daqueles gibeonitas. E passados alguns dias, irmãos, eles descobrem que é vizinhos inimigos. Mas como não havia feito um juramento, uma aliança, eles não podiam matar eles. Então faz deles o que? Carregadores de lenha, carregadores de água, rachadores de lenha. Se ele ora ao Senhor, Deus fala, não, isso é inimigo vizinho. Neemias, irmãos, ele tinha uma vida no altar. Aleluia. Não é porque nós estamos fazendo a obra, irmão, nós temos que deixar de orar, não. Nós temos que dobrar a nossa oração. Nós temos que dobrar a nossa vida de vigilância. Aí então ele fala, olha, isso aí é algo de vocês, é profecia da carne. E ele, irmãos, mais uma vez, sobressai as artimanhas do inimigo. Até o ponto que eles concluem a obra em 52 dias. Glória a Deus. Irmãos, a obra que nós começamos, a obra que o Senhor nos confiou, ela vai ser concluída. Em nome de Jesus. Ela precisa ser concluída. Oh, Deus. Se você parou em algum lugar na obra que Deus confiou, volte lá e começa de novo. Começa a trabalhar, começa a fazer. Não deixa o tempo passar. Porque o Senhor nos confiou algo para ser feito. E não está meramente no papel. Não está mais num projeto, mas sim sendo executado. Até porque, naquele dia, o Senhor vai requerer das nossas mãos os calos ministeriais, os calos da oração, os calos da vida de renúncia. E Deus vai requerer de cada um de nós, da minha mão, das suas mãos, pode ter certeza disso. A missão, irmãos, ainda é extensa. Há muitas nações que precisam ser alcançadas ainda. Há muitos lugares que ainda não foram evangelizados, não conhecem ainda o nome Jesus.
Mas nós precisamos, irmãos, ser tomados de pavor, pelo amor de Jesus. Nós precisamos ser tomados de angústia, de tristeza. Nós precisamos, irmãos, gemer com a nossa alma diante de Deus. Oh, Deus, nos dê uma solução. Deus, abre as portas para nós, para que nós possamos ir e pregar a palavra nestes lugares. Todo dia, irmãos, todos os dias, milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo. E a igreja de Cristo, irmãos, ela está encasulada. Ela não quer sair do casulo, já passou do tempo de sair do casulo. Mas ela quer estar ali, irmãos, porque é confortável, é gostoso. Só que se nós não começarmos a voar, irmãos, nas alturas dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus, para o qual Ele nos comissionou, pode ter certeza, naquele dia, irmãos, a decepção vai ser muito grande. A vergonha vai ser tamanha quando Ele olhar para nós e Ele falar: apresenta os teus talentos, apresenta as tuas obras, apresenta os dons que eu te confiei, os frutos que eu te confiei, apresenta diante de mim. Já pensou você chegar lá e falar: Senhor, o Senhor me confiou muitos talentos, o Senhor me confiou muitos dons, mas as minhas mãos estão vazias. Eu não fiz, Senhor, eu fui covarde. Eu só fui pelas profecias erradas, porque era algo que massejava o meu coração carnal. Eu não busquei a direção do Senhor, eu não perseverei, Senhor, eu não paguei o preço, eu me deixei ser manipulado facilmente, Senhor. E chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoa. Irmãos, pode acontecer isso? Pode. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, nós conhecemos. Que recebeu um talento e enterrou o talento. Quando o Senhor volta para prestar contas, o que enterrou o talento falou: Senhor, está aqui o teu talento que é teu. Eu conheço o Senhor, que o Senhor colhe aonde o Senhor não semeou. E o Senhor fica, irmãos, irá e fala: se vocês sabem que eu sou assim, por que você então não entregou aos banqueiros para que me devolvesse com juros? Então, irmãos, eu quero que você medite nisso. E atenta para aquilo que Deus tem confiado a você nas suas mãos, antes que seja tarde demais. Não foi fácil para Neemias, não, irmãos. Os adversários ali, irmãos, atordoando todo o tempo. Mas ele perseverou no Senhor. Glória a Deus. O segredo da nossa vitória, irmãos, é perseverarmos no Senhor. É confiarmos, irmãos, com toda a certeza e absolutamente no Senhor, que Ele nos confiou uma missão. E Ele vai nos ajudar, Ele vai fortalecer as nossas mãos, para nós concluirmos esta obra, qual Ele nos responsabilizou. Amém? Que Deus continue falando mais ao teu coração nesta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor penetrou nossos corações. Aleluia. Nessa noite. Glória a Deus. Tenho convicção que Deus ainda continuará falando poderosamente na tua alma nessa noite, no nome de Jesus, através dessa palavra. Amém, queridos? Amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Queridos, você trouxe a sua oferta para a casa do Senhor, pega na